Amém? Glória a Deus, né? Aleluia. Abri aqui o meu, né? Pois é, tudo bom, tia? Paz do Senhor. Eita, boa noite. Glória a Deus, Deus é bom. Amém? Eita, Deus. Aleluia. Você já agradeceu a Deus pela sua igreja? Amém? Ixi. Aleluia. Estou perguntando isso, eu não vou pregar sobre isso, né? Mas é porque eu agradeço a Deus pela minha igreja. Amém? Você agradece a Deus pela vida da sua igreja, por essa igreja existir, por esse corpo maravilhoso, por essa unção que o Senhor sempre nos agracia, nos presenteia nos cultos, né? E eu sou muito grato ao Senhor. E eu estava meditando sobre isso, apesar de não ser sobre isso que eu vou falar, mas eu estava pensando se a gente é grato pelas lideranças que o Senhor levanta. Amém? Porque eu conheci muita gente, né? Lógico, na minha vida. E pessoas que procuram, pessoas principalmente, assim, infelizmente, principalmente pessoas de um poder aquisitivo maior, eles procuram a igreja, sabe qual? A igreja que é superlotada e que não tem células. Porque a nossa igreja, quando ela já está superlotada para o nosso tamanho, mas quando tiver 10 vezes mais que isso, nós vamos ter as células, que vamos poder assistir cada crente, cada pessoa que chegar, de um por um, cada um liderando 10 pessoas. Olha que coisa linda, que coisa espetacular. Lá não, nessas igrejas que eles procuram, nesses lugares que eles procuram, não há, né, esse pastoreio. E aí eles preferem, pelo menos o que eu observo é isso, principalmente pessoas no poder aquisitivo maior. Por quê? Porque não vão mexer com ele, certo? Não vai estar sendo cobrado. E eu sempre me lembro de um amigo que eu tinha. Eu digo tinha, né? Quando eu vejo ele ainda falo, né? Mas tinha porque antes nós andávamos juntos o tempo inteiro. E eu sempre tentei ajudar ele a crescer. Eu acho que eu gosto, né, de ver as pessoas. Eu gosto de ver as pessoas que estão ao meu lado crescendo, avançando. Então eu sempre estou insultando, né? Tem um rapaz aqui da igreja que agora está comigo todo dia, trabalhando mais eu. E eu fico ali trabalhando e conversando e falando, né? Olha, isso aqui é isso aqui é aquilo. Quando dá uma meia hora que eu falei, eu pergunto, o que é isso aqui? Né? O que é aquilo? Tu lembra aí, né? Porque eu sei que vai demorar para entrar na cabeça dele cada coisa que eu aprendi durante muitos anos, mas se eu não insultá-lo, se eu não esticar, tentar puxar ele não, vai demorar mais ainda. E é por isso que eu agradeço a Deus. E eu creio que você também deveria agradecer a Deus pela vida da sua liderança, que lhe puxa a orelha, que lhe chama a atenção, que pede para você fazer alguma coisa, porque senão você não vai crescer, senão você não vai avançar, senão você não vai sair do seu lugar, você vai sempre querer ficar no conforto. Amém? Glória a Deus, o Senhor é bom. E esse meu amigo, o bicho era preguiçoso. E ele era bem mais velho que eu, né? Eu acho que eu tinha uns 14 anos quando eu conheci ele, ele já tinha 21, 22, não trabalhava, largou a escola e só falava de casar. Eu digo, mas tu vai casar com quem? Em sã consciência, pelo amor de Deus. Né? E aí, beleza, passou-se os anos, passou-se o tempo, e um dia, de tanto tentar, ele arrumou uma namorada. Aí passou uns dias lá com ela e tudo, aí ele chegou para mim, morto de feliz. Aí disse, macho, agora deu certo, porque ela me ama do jeito que eu sou. Aí eu digo, lascou, meu. Terminou de quebrar, né, o negócio. Eu digo, macho, pois tá ruim para ti, viu, desse jeito. Eu acho que eu já citei esse exemplo aqui algumas vezes, mas é para falar de novo, agradeça a Deus por aquele que quer ver o seu crescimento, por aquele que tenta lhe esticar de alguma forma, lhe chamar de alguma maneira, para você crescer, para você avançar, porque é importante. É importante. Eu pelo menos, eu acho que se eu tivesse na mesma função, desde que eu comecei a trabalhar, eu já tinha perdido o juízo. Porque pense no negócio, que eu tenho que estar avançando, tem que estar sempre se esticando cada vez mais, né?
Não é sendo esticado, não, que nem uns, né? Mas é se esticando para crescer, para avançar. Mas, como eu disse, eu não vou falar sobre isso hoje, né? Eu quero falar sobre o que Jesus fez por nós. Amém? Glória a Deus. Ele pagou um alto preço por cada um de nós que estamos aqui. E não foi qualquer preço. Amém? O apóstolo Pedro, ele fala que nós fomos comprados não com sangue de animal, de ovelha, mas pelo precioso sangue de Jesus. Amém? Glória a Deus. Ano passado, eu acredito que vocês viram uma reportagem, e essa reportagem me chamou muita atenção. Eu passei vários dias pensando nela e, de certa forma, indignado, né, com as coisas que acontecem. E qual foi essa reportagem? Teve como é que chama? Demonstração de arte, exposição de arte, artes caríssimas, pessoas muito ricas comprando arte. E um elemento lá, que eu não sei quem é, fiquei curioso com essa parte, né? Que o cara pegou uma banana, vocês viram? Quem viu? Pouca gente, né? O cara pegou uma banana, pregou na parede, colocou uma fita, segurando, e estava dizendo que era arte. Para piorar, alguém ainda comprou. Para piorar mais ainda, o cara não só comprou, mas ele comprou por incríveis 35 milhões de reais. Já pensou um negócio desse? E para completar, e para piorar mais ainda a situação, o elemento que comprou comeu a banana. Aleluia, né? Ele ficou só com a fita. Eu fiquei pensando comigo, rapaz, eu tenho uma dúzia de banana em casa, eu vendia pela metade do preço para ele, mas o cara preferiu pagar 35 milhões numa banana, com uma fita pegada na parede, e ainda comeu a banana. E para completar, o restante da reportagem dizia que ele ia repor a banana para ficar na casa dele, e uma vez por semana, para a banana logicamente ia apodrecer, ele ia trocar. Ou seja, ainda até foi prejuízo, né? Muito maior do que se valesse 35 milhões, o cara ainda tinha que repor a arte toda semana. E aquela reportagem ficou na minha mente, e eu fiquei pensando, meu Deus do céu, quem é que dá 35 milhões numa banana e numa fita? Aí eu fiquei pensando tanto nisso, que veio na minha mente. O cara pagou 35 milhões numa banana, que não valia nada. Mas veio na minha mente que Jesus ele pagou um preço muito maior. Infinitamente maior. Por mim e por você. Sendo que nós éramos inimigos de Deus. Estávamos distantes do Senhor. Irreconciliáveis. A Bíblia diz que nós andávamos desgarrados como ovelhas, que não tinha pastor. Nós éramos filhos da desobediência. E Jesus pagou um preço por nós. Muito superior. Isso veio na minha mente, pode não vir na sua, mas veio na minha. 35 milhões o cara pagou numa banana que não valia nada. E Jesus pagou um preço infinitamente maior por mim e por você. Não que nós não valêssemos nada, porque nós somos obras e criação da sua mão, das suas mãos. Mas nós estávamos perdidos, nós éramos afastados de Deus, nos tornamos, por meio do pecado, por causa do pecado, filhos da desobediência, filhos do diabo, e estávamos afastados de Deus, irreconciliáveis. Quando Jesus estava lá, ele se apresentou. Jesus, quando estava entrando em Jerusalém, na sua entrada triunfal, a Bíblia diz que ele lamentou, porque o povo não o reconheceu. Apesar de que muitos o reconheceram, e
A história mostra isso, quando ele se assenta no templo e diz, hoje se cumpriu a escritura, os fariseus sabiam de que ele estava dizendo e o que eles estavam falando. Quando Jesus ressuscitou a Lázaro, eles sabiam quem era Jesus. A Bíblia diz que, mesmo que muitos deles não tinham se convertido, aí faz uma ressalva e diz, apesar que muitos dos fariseus sabiam que ele era o Cristo, mas não se manifestavam. Mas não diziam, eu creio nele. Por quê? Porque eles amavam o seu status. Aí a Bíblia vai dizer que eles amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Por isso, eles não se manifestavam. Quando Jesus estava entrando em Jerusalém, ele lamentou que as pessoas não criam nele, não o reconheceram como filho de Deus. E quando ele estava para ser crucificado, a multidão que viram ele curar, que viam ele operar sinais e prodígios, quando puseram ele, disseram, crucificam. Crucificam. Amém? Então, e nós que fomos salvos, Jesus morreu por nós e nos resgatou. E nós que já fomos alcançados, nós sabemos do que Jesus nos livrou. Nós temos essa compreensão do que ele fez por nós. Amém? Nós temos essa compreensão do que ele fez por nós, mas muitas pessoas não têm ainda. As pessoas que ainda não receberam não entendem. E nós podemos ver isso em Lucas. No capítulo 7, no versículo 36, um dos fariseus, chamado Simão, chama Jesus para comer na sua casa. Chama Jesus para comer na sua casa, e quando Jesus está lá comendo, na casa do fariseu, uma mulher pecadora. A Bíblia diz que ela, sabendo que Jesus estava lá, ela se prostrou aos seus pés, ungiu os seus pés, chorou nos seus pés, molhou os seus pés com as suas lágrimas e enxugava com os seus cabelos. E o fariseu dizendo, olha, se ele, razoando consigo, ele disse, se ele soubesse quem é essa mulher, se ele tivesse a ideia de quem é essa mulher pecadora, ele não deixava que ela o tocasse. Aí Jesus imediatamente começa a lhe dizer uma parábola rápida. Ele diz, certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 50 e o outro lhe devia 500. Dadas as devidas proporções, hoje seria um dinheiro muito maior. E o que devia mais, devia 10 vezes mais do que aquele que devia menos. E Jesus disse, olha, o homem vendo que os 2 não tinham como pagar, perdoou a ambos. Aí ele pergunta, a quem você acha que amou mais? Quem dos 2 perdoado amou mais aquele que perdoou? E Simão, o fariseu, responde, aquele quem foi mais perdoado. Então, Jesus disse, julgaste bem, Simão. Esta mulher foi mais perdoada. Você não recebeu, você não percebeu o perdão que foi dado a você. Você não percebeu o perdão que alcançou você. Essa mulher, pelo contrário, ela percebeu o perdão. Porque eu cheguei na tua casa, tu não me deu água para lavar os pés. No entanto, essa mulher ungiu os meus pés. Essa mulher está chorando com meus pés. Você não deu uma toalha para secar os meus pés. No entanto, essa mulher enxuga os meus pés com o seu cabelo. Sabe por quê? Porque ela sabia de onde tinha sido tirada. Ela sabia o lamaçal do pecado onde ela se encontrava. Ela sabia a salvação, o tamanho da salvação que alcançou ela e a arrancou de um poço profundo. E nós, muitas vezes, não temos essa consciência de onde foi que Deus nos tirou. Ou, às vezes, não percebemos, não conseguimos reconhecer. Mas hoje nós vamos ter um pouco mais de esclarecimento a respeito disso. O que foi que Jesus fez por você? O que foi que Ele fez para nos tirar de onde nós estávamos, porque só eu e você sabemos para onde nós estávamos caminhando. E a reviravolta
que a nossa vida deu. Só eu e você sabemos para onde nós estávamos andando, a perdição que nós estávamos caminhando. Quando a mão poderosa do Senhor nos alcançou e nos alinhou e nos endireitou. E isso requer que o nosso coração responda a essa salvação. Que o nosso coração responda a isso. E o que o Senhor fez por nós? O que o Senhor fez por nós? Você já percebeu a prisão que muitas pessoas estão hoje? Você já parou para pensar? Muitas pessoas que estão em prisões horríveis e não conseguem sair, poderia ser eu e poderia ser você. Poderia ser qualquer um de nós que estamos aqui. A Bíblia diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho. Mas, em contrapartida, a Bíblia diz que as armas da nossa milícia são poderosas em Deus para destruir os sofismas, os enganos e as prisões que essas pessoas estão. Amém? Você crê no poder da palavra? Você crê no poder do Evangelho? Pois esse poder desse Evangelho é que nós devemos proclamar e anunciar para que as pessoas saiam das densas trevas e venham para o reino da luz, para o reino do Filho do seu amor. O que foi que aconteceu com você? O que foi que aconteceu comigo? Nós somos resgatados do quê? Onde nós estávamos e onde nós estamos. Nós desejamos que as pessoas que estão perdidas cheguem onde nós estamos, ou até mais, ou até avance até mais do que nós. Tenham o pleno conhecimento de Jesus e da sua palavra. Glória a Deus. Quando eu era jovenzinho, né, eu li um livro, e nesse livro contava uma história de escravos. E nessa história estava lá, eu não esqueço, gostei muito dessa história. Nesse contexto dessa história, tinha um leilão de escravos. E nesse leilão de escravos tinha um lá que chamava muita atenção, porque era bem aparentado, era forte. Então o pessoal queria, porque queria comprar ele. E começou no leilão, cada um deu um preço cada vez mais alto pelo rapaz, pelo escravo. Mas tinha um homem lá que ele oferecia cada vez mais. Todas as pessoas que cobriam ele sempre aumentava o valor, até que ele conseguiu arrematar o escravo. Só que na hora que ele arrematou o escravo, e esse é um ponto X das Escrituras, ele lhe deu a sua carta de alforria na mesma hora e tornou aquele homem livre. E conta a história, obviamente que num contexto diferente de hoje, aquele homem abdicou da sua liberdade, furou a sua orelha e disse que ia servir mesmo assim. Né? Ia servir mesmo assim, mesmo sem ter obrigação, ia servir aquele homem. Então, onde é que eu quero chegar? Esse escravo retrata o que acontecia no meio do povo de Israel, em Levítico capítulo 25, do versículo 8. Levítico 25. Que diz assim: também contarás 7 semanas de anos,
7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Então, no mês 7º, ao 10 do mês, fará passar a trombeta do jubileu. No dia da expiação fareis passar a trombeta por toda a vossa terra, e santificareis o ano 50º, e apregoareis liberdade na terra a todos os seus moradores. Ano de jubileu vos será. Então tornarei cada um a sua possessão, e cada um a sua família. Explicar aqui rapidamente com as minhas palavras o que acontecia nesse tempo. As pessoas adquiriam dívidas, para essas dívidas deveriam adquirir mais riquezas, né? Pedia emprestado, a pessoa pegava o dinheiro, comprava um pedaço de terra, plantava, trabalhava, e isso ia lhe gerar renda, e ele ia pagar a sua dívida. Porém, algumas pessoas não conseguiam quitar as suas dívidas, não conseguiriam pagar as suas dívidas. Isso fazia com que elas fossem escravas. Elas teriam que vender a sua mão de obra. E, quando não conseguiam pagar, os seus filhos também seriam escravos. E aqui o Senhor está falando que eles iriam fazer isso durante 49 anos. Mas no dia 7º, no dia 10 do mês 7, do 49º ano, iria se tocar uma trombeta no meio do povo. E essa trombeta anunciaria o quê? O que eu acabei de ler para vocês. Próximo ano, a terra vai descansar. Vocês não vão colher do fruto, é para eles. No ano que vem, todo o escravo será livre. Todo o escravo será liberto. As suas dívidas serão perdoadas. Tudo que ele tinha, suas possessões serão devolvidas. E também a sua família voltará para a sua casa e terá a sua liberdade devolvida. Esses homens tinham algo em comum com a gente. O quê? Uma dívida que eles não poderiam pagar. Uma dívida que eles não poderiam pagar. Eles eram escravos exatamente porque não conseguiam pagar as suas dívidas. Aceitável do Senhor, esta proclamação do ano do jubileu, ela foi profetizada durante vários períodos na Bíblia. Um dos mais conhecidos é o do profeta Isaías, no capítulo 61. Ele anuncia o Cristo e ele fala: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que ele me ungiu. Isaías 61, versículo 1 e 2. Que diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisões aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Então, o profeta falou a respeito disso, né? Nessa época, o povo estava escravo, estava oprimido. A cada 49 anos, eles tinham essa escravidão. E no 50º ano, apenas, eles eram libertos. Às vezes, passava geração, pai para filho. E 50 anos, meu amigo, 49 anos sendo escravo, é um tempo muito grande, né? Às vezes, a gente não quer nem trabalhar isso tudo, quanto mais ser escravo. Quanto mais ser escravo esse tempo todo. A nossa dívida é semelhante, nós estávamos escravos. Lá em João, no capítulo 8, e no versículo 34, Jesus diz: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado
é escravo do pecado. Todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Aprisionado, e nós poderíamos aqui citar vários exemplos de pessoas aprisionadas em diversos tipos de pecado. E nós poderíamos citar bebedeira, né? Drogas. Poderíamos citar prostituição, mas nós poderíamos citar também coisas simples que às vezes nós achamos que é uma besteira. Mentir. Tem gente que não consegue parar. Está aprisionado. E não percebe, não se dá conta. Falar mal das pessoas, maldizer. Tudo que vê, fofoca, fala mal. E já virou tão normal que as pessoas não percebem que estão aprisionadas. E isso está destruindo a sua vida. Todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Essa dívida é impagável. Nós não conseguimos pagar essa dívida. Oh, aleluia! O preço era muito alto. O preço era muito grande. Para nos arrancar do jugo, do peso do pecado e da força da lei que nos oprimia, cada vez mais a ser mais pecador, porque ela não nos libertava. Não nos arrancava dessa condição de pecador. Estávamos cada vez mais afundados. Estávamos cada vez mais perdidos. A Bíblia diz em Romanos capítulo 5 e versículo 8, que Deus, Ele prova seu amor para conosco. Que Cristo Jesus morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Quando nós ainda éramos. Ele não fala que nós continuamos sendo. Ele fala que Jesus morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. Ele nos tirou dessa condição, porque Ele pagou o preço, querido. Ele pagou um alto preço por mim e por você na cruz do Calvário. E somente através dele, por meio dele, é que nós podemos ser livres, é que nós podemos ser libertos, que nós podemos acessar ao Pai. Ele disse: ninguém vem ao Pai se não for por mim. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim, se não passar por mim. Jesus veio e Ele abriu novo e vivo caminho para que nós pudéssemos nos achegar a Deus. Aleluia. Amém. Jesus veio precisamente para isso, para nos arrancar dessa condição, desse abismo que havia entre nós e o nosso Deus. Ele é o sumo sacerdote. A palavra sacerdote significa construtor de caminho, que leva, logicamente, a Deus. Então, eu quero que você abra a sua Bíblia em Romanos capítulo 6 e versículo 14, que diz assim na parte A, na realidade eu disse para abrir, né, mas é tão ligeiro. Que diz assim, ó, a parte A: porque o pecado, isso após Jesus, porque o pecado não terá domínio sobre vós. Aleluia. Amém, queridos? Porque o pecado não terá domínio sobre vós. E Gálatas capítulo 4, versículo 7, a Bíblia diz assim, ó: assim já não sois mais escravos, mas filho. Então, se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Vou ler de novo. Assim já não sois mais escravo, mas filho. Então, se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo.
a salvação que Jesus veio nos oferecer, no mesmo texto que eu acabei de ler, que a Bíblia fala que, João 8,34, que aquele que comete pecado é escravo do pecado, ele vai dizer que o escravo não fica para sempre na casa. O filho, sim. Já não sois mais escravo. Então, quando a salvação que Jesus nos ofereceu, ela não tira você de escravo para não escravo. Não é isso. Ele tira você de escravo e te torna filho. E o filho fica para sempre na casa do pai. Esse é o objetivo dele. É que você fique para sempre na casa do pai. É que você fique para sempre ao lado dele. Qual é o problema do pecado? O pastor já falou isso inúmeras vezes. É que o pecado nos afasta de Deus. Em Romanos 3:23, a Bíblia diz que todos pecaram. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Amém? Isso é possível por causa do sacrifício de Jesus. Ele tirou. O pecado não vai mais ter domínio sobre você. Você não vai mais ser escravo do pecado. Assim já não sois mais escravo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro. Jesus nos tirou da condição de escravo do pecado, nos libertou do pecado. O pecado não pode mais nos dominar, ele não pode mais ter domínio sobre nós. E muito mais do que isso, ele nos eleva à condição de filho. A Bíblia diz no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12: eu vim para o que era meu, para os meus, porém eles não me receberam. Mas todos quantos o receberam, ele lhes deu o poder de se tornar filho de Deus. Filho de Deus. E o que eu acho lindo na paternidade de Deus é que ele não somente nos criou, não somente nos formou, e por isso é o nosso Pai. Não. Ele quis. Ele desejou. Você sabe a diferença de um pai que faz um filho e de um pai que quer ser o pai? É muito diferente. É muito diferente. E ele nos criou, ele nos formou. O homem se perdeu de Deus, se afastou de Deus por causa do pecado, mas ele criou um jeito e disse: eu vou ser pai dele. Eu vou abrir as portas de novo para que eles possam ser meus filhos. Aí nós começamos a pensar, eu pelo menos fico pensando na grandeza de Deus. No tamanho do Deus que nós dizemos acreditar. E eu gosto muito de Isaías 40, porque ele fala da grandeza de Deus e de uma forma extraordinária, de uma forma muito que fica nítido. Que ele fala lá que as nações da terra são para Deus como se fosse uma gota dentro de um balde. Você não tem noção, meu amigo. Você tem, né? Que você tem um balde em casa, bota uma gota lá e você vê. Isso ali são as nações aos olhos de Deus. A Bíblia fala que ele senta no céu, o céu é o seu trono e a terra é onde ele apoia os seus pés. Ele mede a profundeza dos mares com o punho da sua mão. E as águas dos mares cabem na concha da sua mão. Ele se deita e usa o céu como lençol. Já pensou? Aleluia! O nosso Deus é grande. E ele quis ser o nosso Pai. E a pergunta não é se ele quer ser o nosso Pai, se nós queremos ser seu filho. Porque está nas nossas mãos. Jesus disse: ei, a condenação do mundo é esta, que a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram mais as trevas do que a luz. Você consegue pelo menos ter um vislumbre do tamanho de Deus, do tamanho do seu poder? Você crê mesmo nisso? Pois feche os seus olhos e imagine ele sentado. Olha só, na cabeceira da mesa. Na
cabeceira não é a cabeceira da cama, né? Na mesa, na ponta lá. Na hora do almoço. E você sentado lá com ele. Você consegue imaginar? Deus, em sua imensa sabedoria, poder, grandeza, Ele entregou o seu próprio filho para que ele pudesse ser o seu pai de novo. Efésios capítulo 1, versículo 3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para sermos os seus filhos, por adoção, por Jesus Cristo. Imagine esse ser, esse homem que eu estou descrevendo para você, sentado na sua mesa, na hora do almoço, almoçando com você. A sua grandeza. Nunca, se a gente cresce nisso de verdade, nunca que nós seríamos o mesmo, nunca que nós andaríamos de cabeça baixa como um fracassado, nunca bastava você ser filho do Donald Trump, que você ia andar como quem tem um peitão aberto e andar felizão da vida, porque você poderia chegar em qualquer lugar e comprar qualquer coisa. No entanto, a Bíblia diz que no dia do juízo, do tribunal do trono branco, onde vão ser condenados, a Bíblia diz que estarão diante dele grandes e pequenos, e eles não poderão falar nada diante de Deus, porque estarão patente diante dos seus olhos a sua culpa. Ninguém vai poder falar nada. Se nós crêssemos nisso de verdade, que Deus é o nosso Pai, que Ele enviou o Seu Filho para morrer e ressuscitar ao terceiro dia, triunfando gloriosamente sobre a morte, o pecado e o inferno. Aleluia! E Ele mesmo dizendo com as suas palavras que nós somos os seus filhos, que Ele nos chamou para ser filho e não escravo, nós não seríamos os mesmos, nós não andaríamos de cabeça baixa como derrotado e fracassado, mas nós andaríamos nas pisadas de Jesus, que Ele venceu triunfante, Ele venceu glorioso, a morte não pôde contê-lo porque Ele não tinha pecado. E a Bíblia diz que nós morremos juntamente com Ele e ressuscitamos juntamente com Ele e estamos assentados, aleluia, à destra de Deus junto com Ele. Nós não podemos andar de qualquer forma, nós não podemos crer de qualquer jeito, nós devemos andar e viver como Jesus andou e viveu, com um propósito. Com um objetivo, ele sabia para o que veio. Ele veio para a cruz e foi determinante até o fim. Foi determinado até o fim. Nós cremos nessa salvação. Nós cremos nesse resgate que o Senhor fez. Porque, para que as pessoas saibam que existe essa salvação, era tocado a trombeta no meio do povo. E hoje essa missão é nossa. Quem é que vai tocar a trombeta? Anunciando que você não deve mais estar preso. Quem vai tocar a trombeta no meio do povo, dizendo: ei, a libertação já aconteceu, sai daí, a chave está na tua mão. Aleluia! Muitos de nós vivemos como presos, sendo livres. As pessoas ao nosso redor vivem como presas, têm a oportunidade de ser livre. A chave está em nossas mãos e pode estar na mão dela, para receber essa salvação, para receber essa libertação, para receber essa transformação. E é isso que eu vim fazer aqui. Proclamar, assim como Jesus proclamou, e avisar que há libertação em Jesus, proclamar que a vida de Jesus, o sangue dele pagou o preço pela sua vida, pela sua salvação também.
Foi isso que eu vim fazer aqui nessa noite. E Jesus é tão bom. Jesus é tão bom que Ele nos dá a capacidade de dizer não para Ele. Tão bom que Ele é. Ele disse, eu vou deixar esse povo livre. Para dizer não para tudo isso. A Bíblia diz que o escrito de dívida que era contra nós foi rasgado na cruz do Calvário. Aleluia! Quando Jesus estava na cruz, ele disse, está consumado, está terminado, está finalizado, está pago. Foi isso que aconteceu. O escrito da dívida, que era contra mim, que era contra você, foi rasgado na cruz. E hoje eu posso andar livre. Liberdade. Liberdade para quê? Para ser como Jesus. Embora a gente não acredite nisso, que a gente pode ser como Ele, viver como Ele. E aí, muita gente, né, fala sobre uma certa soberba, né? Mas não é. Porque nós podemos ser como Jesus, não porque a gente decidiu e a nossa força, na força do nosso braço, mas foi porque Ele que escolheu assim. Ele nos deu o seu Espírito para que eu pudesse usufruir. A Bíblia diz que eu tenho uma herança como filho. E para eu acessar a herança como filho, somente através do Espírito Santo. Então foi Ele que arquitetou. A Bíblia diz que Ele propôs nele mesmo. Nele mesmo. Ou seja, Ele olhou para Ele mesmo e disse assim, eu vou decidir fazer isso aqui. E assim, ponto, acabou. Ele propôs nele mesmo. Segundo o benefício da sua vontade. Está escrito lá em Efésios capítulo 1. Segundo Ele desejou, segundo Ele quis fazer isso. Não é porque você merece, não é porque eu mereço. É porque Ele decidiu. Ele disse, eu vou fazer assim. É dessa maneira que eu vou fazer. E fez. Amém? Então Ele, para encerrar, Ele nos dotou dessa liberdade. Ele mesmo disse, e eu já falei aqui, que a condenação do mundo é esta, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Ele lhe dotou da capacidade de optar em não querê-lo, mas ele também colocou nas suas mãos o desejo, a opção de dizer sim para Jesus. Vamos ficar de pé. E eu convido você que deseja dizer um sim para Jesus, vim aqui na frente, tomar essa decisão de entregar a sua vida a Jesus.